Paz do Senhor a todos, que a presença do Senhor esteja não só hoje, mas todos os dias na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Gostaria de meditar uma palavra que se encontra em Juízes 11, capítulo 1, que diz assim: Então era Jefité, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefité. O significado do nome Jefité quer dizer que Deus abre, que Deus ele vem abrir propósitos, que Deus venha revelar os propósitos dele na sua vida, que ele venha mostrar que ele é um Deus de propósitos. E a história de Jefité é tremendo porque ele foi um homem que tinha tudo para dar errado, mas o propósito de Deus foi cumprido na vida dele. Ele era filho de uma prostituta. Ele tinha um porém na sua vida. E ele vivia na casa do seu pai, com sua madrasta, seus irmãos. E quando seu pai morreu, ele foi expulso da sua casa. Ele saiu da sua casa e foi para uma outra cidade. E chegando nessa cidade por nome de Tobi, lá não era uma cidade como se você falasse assim: vamos passear neste lugar, vamos para este lugar. Era uma cidade onde as pessoas da sociedade eram rejeitadas, desvalorizadas. As pessoas não tinham valor que moravam lá. Eram pessoas levianas, pessoas sem moral, pessoas que ninguém dava valor nenhum, que ninguém confiava. E Jefité foi para aquela cidade. E você pode até pensar que aquela cidade mudou Jefité, mas não. Não é o lugar que diz quem você é, mas o que diz que você é são as suas atitudes, são a posição que você toma diante das situações. E Jefité naquele lugar, ele se fez chefe daqueles homens, ele era valente, ele era um guerreiro, e ele se fez chefe daqueles homens. E Israel se encontrava num período em que o povo estava distante de Deus. E quando o povo se distanciava de Deus, Deus enviava a guerra, a perseguição, para que o povo se voltasse a Deus. E Amon, um rei, viria contra Israel e viria para destruir Israel, traria sofrimento, o cativeiro, eles seriam presos, e Amon viria, já estava, isso já estava sendo falado, que Amon já estava a caminho de Israel. E os sacerdotes daquele lugar foram até Jefité, porque sabiam que ele era o único homem que poderia estar à frente deles, chefiando e guerreando para que o povo de Israel não sofresse. E os sacerdotes foram até Jefité e falaram com ele, pedindo para que ele fosse chefe sobre eles e que ele lutasse essa guerra por eles. E Jefité aceitou isso e ele foi. Eu quero dizer para você que Deus, quando ele tem algo para fazer nas nossas vidas, ele não depende de condição, ele não depende de tempo, ele não depende de nada. Ele simplesmente cumpre o propósito dele. Jefité, como diz, ele tinha um passado de vergonha. Ele teve uma família que o rejeitou, ele foi para um lugar que não tinha as condições favoráveis para ele crescer, para ele deslanchar, para ele caminhar. Mas isso não impediu o propósito de Deus na vida dele. Ele tinha tantas coisas, tantos porém na vida dele, tantos poréns, para dar tudo errado, para ele acabar com tudo. Mas ele não aceitou aquela situação. Ele tomou aquela situação como uma alavanca. Ele tomou aquela situação para ele seguir para frente. E o Senhor, ele foi fiel na vida dele, porque ele foi para aquela guerra, ele venceu aquela guerra. E ele foi um dos juízes, um juiz improvável, um juiz que ninguém dava nada, que tinha tudo para dar errado. E ele teve vitória, alcançou vitória no Senhor. Talvez você seja essa pessoa, uma pessoa improvável, uma pessoa que tem um passado triste, um passado de vergonha, um passado que te traz angústias, tristezas. Talvez você seja essa pessoa improvável, que ninguém acha que vai alcançar nada, que não vai vencer,
mas eu quero te dizer que Deus, ele tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito e ele vai cumprir o propósito, ele vai fazer o agir dele. Que você venha a crer. Há uma palavra, eu não me lembro agora o versículo, mas diz assim, que é melhor o fim das coisas do que o começo. Talvez o teu começo, a tua história, não é uma história que você goste de lembrar, não é uma história que você sinta alegria. Mas eu quero te dizer, o que importa é o que Deus está escrevendo agora na sua história. É o propósito que Ele vai cumprir e que Ele já está cumprindo na sua vida. Que você tome posse disso, que você creia. Que o teu porém não mostra quem você é. E não vai impedir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E Ele tem propósitos. Amém? Que você creia em nome de Jesus.